Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa continuação da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo. Atualmente, nós estamos estudando a respeito da distinção entre Israel e a Igreja, que é uma das características mais importantes do dispensacionalismo. E para nos aprofundarmos mais neste ponto, eu vou trazer a citação aqui de um grande teólogo, especialista em teologia histórica e teologia sistemática, que é o Michael Vlatt. Michael Vlatt, ele é dispensacionalista e profundo conhecedor da Bíblia. Ele chegou à seguinte conclusão a respeito do assunto que estamos tratando. Vejam comigo. Não há evidências bíblicas que indicam que a igreja é o novo ou verdadeiro Israel que sempre substituiu o Israel nacional como povo de Deus. O Novo Testamento distingue Israel e a igreja de tal maneira que exclui a ideia de que a igreja é agora identificada como Israel, ou que a igreja herda totalmente as promessas e alianças de Israel com a exclusão de Israel. É significativo que o Novo Testamento ainda consistentemente se refere à nação de Israel como Israel, mesmo após o estabelecimento da igreja. Israel é tratado como uma nação em contraste com os gentios, depois que a igreja foi fundada em Pentecostes. E aí ele conclui apresentando aí alguns versículos bíblicos lá em Atos, no livro de Atos, né? A maioria desses versículos nós já vimos no vídeo passado, tá? Nós vimos claramente que, biblicamente, como diz aqui o Michael Vlatt, o Novo Testamento ele distingue claramente a igreja de Israel. São coisas distintas. Israel é Israel, a igreja é a igreja, ok? Para reforçar um pouco mais o nosso entendimento, vamos ver o que disse Thomas Aes, também o famoso dispensacionalista, a respeito disso, né? É importante que a citação do Thomas Aes aqui, ela vai apontar até para conclusões escatológicas a respeito dessa distinção entre Israel e a igreja, tá? Mas é importante a gente observar aqui o que disse esse grande teólogo aí da atualidade. A Bíblia apresenta um único plano de Deus para a história, o qual inclui um plano específico para Israel e outro diferente para a igreja. Se as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento se referem literalmente aos judeus, então é óbvio que muitas ainda aguardam seu cumprimento literal. Portanto, é evidente que o plano de Deus para Israel, que no presente se encontra disperso, está em espera até que ele complete o seu propósito atual com a igreja, que é o de separar dentre os gentios um povo para o seu nome e arrebatar sua noiva para o céu. Após o arrebatamento, Deus completará o seu acordo inacabado com Israel, durante um período de 7 anos da tribulação. Assim, se alguém não distingue as passagens nas quais Deus fala a Israel daquelas das quais ele se dirige à igreja, o resultado é uma fusão indevida de dois programas distintos. Então, a fala do Thomas Aes aqui é importante para que vocês percebam a conclusão final que o dispensacionalista chega. Quando você percebe que há uma distinção entre Israel e a igreja, e você passa a estudar as profecias de forma mais aprofundada, você vai perceber que existem várias profecias que foram feitas a respeito de Israel e que ainda não se cumpriram. E como Israel não é a igreja, isso significa que essas profecias irão se cumprir em Israel com Israel. E quando você começa a perceber quais são as profecias que estão relacionadas à igreja, você percebe que essas profecias irão se cumprir com a igreja, na igreja. Tá? Isso é diferente do que vai acontecer com Israel. Um exemplo, quando você olha no Antigo Testamento, as promessas que Deus vai fazer de Israel cabeça, mas não cauda, vai fazer Israel dominar sobre as nações, que vai fazer Israel prosperar de forma física na terra, né? Que tudo aquilo que eles plantar vai dar fruto, e tudo aquilo que eles
investirem, vai prosperar, tá? Então são promessas que Deus faz a Israel que são muito diferentes das promessas que são feitas para a igreja. A promessa que Deus faz para a igreja é uma esperança celeste, é uma esperança de um céu. Não são coisas terrenas. Muito pelo contrário. Enquanto Deus promete a Israel que se Israel for fiel, ele vai vencer todos os seus inimigos, Deus promete à igreja que quanto mais fiel a igreja for, mais perseguida a igreja vai ser. Tá? Por mais momentos de perseguição, de aflição, a igreja vai passar. Há claramente características diferentes entre Israel e a igreja. Ok? E isso se aplica também às questões futuras. Tá? O que está prometido para a igreja é que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele virá buscar a sua igreja e levará a igreja para o céu, como está descrito em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Há uma promessa de levar este grupo de pessoas, a igreja, para o céu. Para Israel, quando você vê as profecias relacionadas a Israel, há promessas relacionadas a um ajuntamento de Israel aqui na terra, em que Israel será colhido de todos os cantos para onde eles foram espalhados, eles serão tragos de volta para a terra prometida, e ali Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai reinar sobre eles, literalmente sobre o trono de Davi. Então, quando o dispensacionalista ele interpreta de forma literal os textos relacionados a Israel, ele chega a conclusões lógicas, normais e comuns com base no que está escrito no texto. E quando ele interpreta as profecias relacionadas à igreja, ele vai chegar a conclusões também que estão baseadas no que o texto está falando sobre a igreja. Agora, se você não faz essa distinção entre Israel e a igreja, o que é que vai acontecer? Você vai confundir o ajuntamento de Israel com o arrebatamento da igreja. É por isso que quando um dispensacionalista lê Mateus capítulo 24, ele entende claramente que a vinda de Cristo e o ajuntamento dos seus escolhidos ali é algo relacionado ao que está no Antigo Testamento, relacionado ao ajuntamento de Israel. E ele não vê ali arrebatamento da igreja, porque ali não é mencionada a igreja, não é mencionado alguém sendo levado para o céu, mas sendo um ajuntamento. Não é, o arrebatamento não é mencionado em Mateus capítulo 24. Okay? É mencionado um ajuntamento. Arrebatamento da igreja não é mencionado em Mateus capítulo 24. Isso na interpretação dispensacionalista. Tá? Então, você só consegue enxergar isso de forma clara se você respeita o que está escrito no texto, interpretando de forma literal, e aí você vai reconhecer que quando a Bíblia fala de Israel, ela está falando de Israel, e quando a Bíblia fala da igreja, ela está falando da igreja. Então, são coisas distintas que vai gerar conclusões distintas, ok? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês neste vídeo, e me aguardem na próxima aula em que daremos continuidade a falar sobre a distinção entre Israel e a igreja.